Atualmente, quase 3.000 pessoas condenadas à morte nos Estados Unidos aguardam o dia de sua execução, o dia em que, de acordo com as leis do país, o prisioneiro irá pagar pelos crimes que cometeu. O último dia de suas vidas. Ao longo de suas últimas 24 horas, muitas etapas são cumpridas. Escolher sua última refeição, por exemplo, é apenas uma delas. Se liga aí que hoje nós vamos falar sobre um assunto bem peculiar, que é a rotina nas últimas 24 horas de um prisioneiro condenado à morte. Você já deixou o teu like aí no vídeo? Se sim, então o nosso muito obrigado. Se não, então aproveita esse tempinho aqui para meter o tapa no like aí embaixo. A pena de morte existe em vários países, cada um com suas próprias regras, então vamos focar em apenas um deles, que é os Estados Unidos. Lá, o processo para um criminoso ser condenado à morte é extremamente burocrático e, após ser condenado, até a pena ser cumprida é outra fase muito demorada. Existem casos onde presos condenados aguardam até 20 anos para serem executados. Isso ocorre principalmente pela defesa do condenado ter o direito de fazer várias contestações sobre a pena, o que vai arrastando a execução dela. Após de fato a pena de morte ser estabelecida e o dia da execução chegar, na noite anterior a ela o preso será transferido da prisão onde está para outro local onde sua execução acontecerá. Antes disso, ele passará por uma revista minuciosa. Isso acontece principalmente para evitar que o preso resolva cometer suicídio, motivo pelo qual daqui em diante também ficará sob vigilância quase que constante. Em sua nova cela, ele ficará sozinho, sem outros presos. Lá, ele ganhará roupas diferentes das que são geralmente usadas por detentos, um momento certamente especial para quem já está há anos sem saber o que é vestir roupas comuns. Próximo da cela do condenado, um detalhe: existe sempre um telefone por perto. Isso acontece porque sempre há a possibilidade de aparecer novas evidências sobre o caso envolvendo o detento. Caso isso aconteça, as autoridades podem imediatamente entrar em contato com os carcereiros para cancelarem a execução. Durante seu último dia, o preso terá direito de receber a visita de amigos e familiares, caso assim ele deseje, claro. Os horários de visitação são estabelecidos de acordo com cada estado. No caso dos padres, isso ocorre de forma diferente. Ele é presença quase que constante no último dia de um condenado à morte. Ele geralmente tem muitas coisas para confessar e os padres conseguem dar-lhes um pouco de conforto. Na maioria dos casos, os padres têm permissão para ficarem junto com o preso por muito mais tempo, ficando lá até momentos antes da execução ou até mesmo durante elas. O almoço do preso não é nada fora do comum, sendo servido geralmente a comida cotidiana da prisão. Essa ainda não é a sua última refeição, então nada de especial. Na parte da tarde, algumas mudanças podem acontecer de acordo com o tipo de execução a ser escolhida. Em casos de cadeira elétrica, por exemplo, o preso deverá raspar o cabelo e também a barba. Apesar de a maioria das execuções serem feitas por injeção letal, não é sempre que ela pode ser aplicada. Em 2021, por exemplo, na Carolina do Sul, o estado não conseguiu adquirir as drogas específicas usadas para realizar a execução de um detento chamado Richard Bernard Moore, de 57 anos, um preso no corredor da morte. Como alternativa, foi dado a ele a opção de escolher entre cadeira elétrica ou fuzilamento, tendo o preso escolhido a segunda opção. O assunto gerou vários debates, com a defesa do preso alegando que por esses outros métodos causarem dor, eles seriam formas de execução inconstitucionais. Por isso, a pena de Moore ainda não foi cumprida. Com a forma de execução decidida, o preso continua em sua cela, onde, além de visitas que já mencionamos, ele também poderá escrever suas últimas memórias em uma ou diversas cartas, coisa que vários condenados fazem. Próximo ao período noturno, o preso terá direito à famosa última refeição, embora ela seja um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam. Ele não poderá escolher qualquer coisa para comer, como talvez uma porção de caviar junto com salmão. Na maioria dos estados, essa última refeição é limitada a um valor pré-estabelecido, variando de 40 ou apenas 15 dólares. Mesmo parecendo pouco para uma última refeição, esse é um momento onde o preso poderá apreciar sua comida preferida, como um hambúrguer com um milkshake, por exemplo, coisa que não pôde fazer nos últimos 20 ou 30 anos.
Timothy McVeigh, um terrorista condenado à morte em Indiana, pediu 2 litros de sorvete de menta com gotas de chocolate para sua última refeição. Lembrando que essas regras sempre variam de estado para estado. Em alguns locais, o preso não tem direito a fazer pedidos especiais para sua última refeição, sendo servido a ele a comida tradicional das penitenciárias. Ao final do dia, geralmente no início da noite, a tão temida hora da execução chega. A sala geralmente é dividida entre 2 locais, uma onde estará o detento amarrado em uma maca, no caso de execução por injeção letal, junto com poucos guardas e uma equipe que irá administrar as drogas no detento. Lógico, seus batimentos são monitorados com aparelhos para saber quando de fato a execução terminou. A outra sala se trata de um lugar com assentos para algumas pessoas poderem assistir à execução. Geralmente elas são amigos do condenado, familiares dele e também parentes da pessoa que foi morta pelo detento. Todas essas pessoas são orientadas a permanecerem 100% do tempo em silêncio. Essas 2 salas contam com um grande vidro entre elas. Em alguns estados, não é permitido que o detento veja quem está do outro lado, tendo em seu lado um vidro espelhado. Antes de ser de fato executado, é dado ao preso a chance de dizer suas últimas palavras. Esse momento varia de cada um, mas geralmente eles pedem perdão pelo mal que causaram. Mas claro, isso não é uma regra. Cal Penzoran, por exemplo, um condenado à morte por enforcamento por múltiplos assassinatos, xingou o carrasco antes de sua execução em 1930 para apressar o processo. Ele gritou que poderia ter matado 10 homens enquanto aquele carrasco estava ali enrolando. Nada mais precisa ser dito. Após suas últimas palavras, as drogas são injetadas e é chegado o fim para aquele detento, que provavelmente já estava há anos ou mesmo décadas no corredor da morte. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. É sempre bom lembrar que os procedimentos que citamos aqui, mesmo dentro do próprio Estados Unidos, então dependendo da sua leitura em outras fontes, provavelmente você encontrará procedimentos diferentes dos que citamos aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações. Assim, sempre que a gente enviar um vídeo novo, você será notificado. Até mais!